Olá, o TVE Entrevista está de volta em novo formato, com nova identidade visual e em nova temporada recheada de grandes personalidades. Grandes pelo que fazem, pelo que realizam, não pelo neon e a fama pela fama. Essa conversa será transmitida também no meu canal Bob Fernandes no YouTube. Hoje, em meio à guerra Rússia e Ucrânia no leste europeu, conversamos com Celso Amorim. Ele foi ministro das Relações Exteriores, o chanceler nos dois governos Lula, também no final do governo Itamar Franco, e um dos formuladores iniciais, um pioneiro na criação do grupo BRICS. Foi também ministro da Defesa no governo Dilma e, na sua brilhante carreira como embaixador do Brasil, presidiu o Conselho de Segurança da ONU. E foi o negociador-chefe do Brasil na criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ministro Celso Amorim, enorme prazer recebê-lo aqui no TVE Entrevista, também no canal Bob Fernandes, para essa conversa em meio à triste guerra Rússia-Ucrânia, Ucrânia-Rússia, OTAN envolvido, China também ao fundo. Então vamos conversar também muito sobre isso e conversar pelo fato dos últimos dias, que é um fato grave para quem assiste como leigo, que a senhora Victoria Nuland, que é a subsecretária dos Estados Unidos, num depoimento no Congresso e respondendo ao senador Rubio, talvez sem querer ou querendo, deixou escapar que eles estão preocupados que os russos tomem laboratórios de pesquisas biológicas na Ucrânia. Ainda neste mês, a Rússia já havia dito, eu até anotei aqui, que os Estados Unidos mantinham 338 laboratórios em 30 países sob seu controle, 26 somente na Ucrânia. Sem querer ou querendo, essa declaração criou uma grande reação mundo afora. É verdade, é mentira, é verdade, é mentira. Mas dias depois, o presidente Biden fez uma duríssima declaração também, que me parece tem a ver com esse clima, dizendo o seguinte: se qualquer centímetro da OTAN for tocado pela Rússia, não tenham dúvidas, teremos a Terceira Guerra Mundial. As senhoras e os senhores da guerra não estão um pouco além do jardim, numa situação tão delicada, ministro? Eu acho que esse tipo de declaração não ajuda a encontrar uma solução. Bom, a guerra, você disse, a triste guerra, toda guerra é muito triste, muito trágica, né? Sempre não há. Existia na Idade Média, na teologia cristã, a ideia da guerra justa. Não há guerra justa, toda guerra é injusta, a não ser as guerras de libertação nacional, vamos dizer assim. Todas as demais guerras são injustas. Essa declaração específica do. É a verdade que os dois lados têm invocado essa possibilidade de terceira guerra mundial. Isso é muito. Ou de guerra nuclear. O Putin chegou também a dizer: não tenham dúvidas, Estamos de sobreaviso. Estamos de sobreaviso e vamos agir com tudo, etc. Enfim, agora, você pode tentar ler a declaração do Biden ao contrário, né? No sentido do seguinte: olha, na Ucrânia nós não vamos nos meter, além do que nós já estamos nos metendo, vamos dizer assim, mandando ajuda, armas direta ou indiretamente, financiamento, mas não vamos entrar. O que é uma maneira. Eu, por exemplo, se fosse o Zelensky, ia ficar preocupado com essa declaração, porque demonstra que a Ucrânia. Não toquem na OTAN, agora a Ucrânia, infelizmente, já está entregue. Já está entregue, é bucha de canhão, como alguém já andou dizendo aí. Mas, enfim, é muito triste. A questão da guerra, das pesquisas biológicas que podem conduzir a armas bacteriológicas também é muito grave, porque existe uma convenção de armas biológicas, como há uma convenção de armas químicas, mas, diferentemente da de armas químicas, ela não tem um mecanismo de verificação muito eficaz, né? Então, isso vai ficar um pouco dependendo. Mas eu sinto que já houve uma reação também dos próprios organismos, não sei se é o secretariado da própria convenção, também pedindo esclarecimentos, porque isso é, obviamente, algo muito perigoso e muito grave, né? E
a preocupação da vitória nula do que os russos tomem é porque, óbvio, alguma coisa tem Tomar ali, alguma coisa. que alguma coisa tem ali. Obviamente, são armas que teriam um efeito devastador, né? Antrax, cólera, uma porção enfim, é algo Varíola. varíola, enfim, até, digamos, doenças como na varíola, que já estavam erradicadas, digamos assim. Né? Eu me lembro que quando eu estava em Genebra, havia uma discussão sobre a destruição das últimas amostras. Havia uma dúvida se devia ou não, porque se surgisse, como é que você ia agir contra, etc. Mas, enfim, para ter uma ideia do grau de. De Então, é importância. uma importância. Ministro, essa guerra foi antecedida por um fato importantíssimo do ponto de vista geopolítico, que, salvo por quem é do ramo, como o senhor, não foi percebida, talvez, com a devida atenção. Não é um fato que talvez tenha a mesma dimensão de um outro ocorrido há exatamente meio século atrás, que foi o reencontro ou encontro da aproximação, a aproximação entre China e Estados Unidos, Nixon e Mao Tse-tung. Ambos, nesse encontro, dia 4 de fevereiro, na China, em Pequim, falaram em uma parceria sem precedentes e sem limites. Essa aproximação a gente não sabe até onde vai, mas isso tem uma reconfiguração do mundo sendo anunciada aí, né? O famoso mundo de unidade, uma única potência, tal, a coisa está mudando, né? Ô, Bob, eu escrevi um artigo sobre isso na Carta Capital, né? Justamente dizendo que era, antes da guerra, né? Que era o fato singular, claro que há processos que são longos, mas o fato singular mais significativo, ou mais importante, desde a dissolução da União Soviética. Claro que essa aproximação vem se desenhando há muito tempo, mas esse documento ele é muito além. Eu estou muito acostumado a ler essas declarações conjuntas, participei de várias delas, comunicados conjuntos. Ela vai muito além do comunicado conjunto comum, porque além de falar da cooperação bilateral, da amizade sem limites, a qual você acabou de se referir, ela também ela dá uma visão nova de como deveria se configurar, como se deveria trabalhar no cenário internacional, na ordem mundial. É claro que ali tem muitas coisas que você pode dizer que levantam mais perguntas do que soluções. Por exemplo, quando eles falam que eles querem uma ONU mais democrática, a gente tem que se perguntar se isso implicaria a abdicação do direito de veto ou a extensão do direito de veto a outros países, a reforma do Conselho de Segurança, etc. Então, não é que eu esteja dizendo que ali é uma coisa assim espetacular como já programa, mas ele vai muito além de uma declaração comum, de uma declaração conjunta do tipo habitual. Obviamente, como você disse, 50 anos depois daquele fato em que o Kissinger, né, sobretudo, e o Nixon, obviamente com o apoio e impulso do Nixon, soube perceber que havia uma fissura entre a China e a União Soviética, e que por ali os Estados Unidos poderiam, digamos assim, de alguma forma, criar um mundo em que eles pudessem manobrar melhor. Agora se passa ao contrário, quer dizer, toda essa política norte-americana das últimas décadas, sobretudo a expansão da OTAN, acaba, e além das outras ações em relação ações, declarações em relação ao Mar da China, Taiwan, não estou nem entrando no mérito, não, estou só descrevendo o fato, acabou levando a uma aproximação que vinha ocorrendo, mas que não tinha ganhado essa expressão tão forte. E eu, enfim, sabendo que o Putin e o Xi Jinping, com certeza, são bons jogadores de xadrez, não é difícil imaginar que eles estivessem antevendo a possibilidade da guerra que o próprio Putin desencadeou. Né? Há 20 dias. 20 dias depois. É 20 difícil dias depois. que ambos não tenham conversado sobre isso. Né? Exatamente, exatamente. Não, e até porque essa questão da expansão da OTAN é uma coisa que vem vindo desde 97, muito criticada, inclusive, por pensadores norte-americanos, conservadores, muitos deles, como George Kennan, que foi o autor da teoria da contenção da União Soviética, para mencionar um, e para mencionar um mais recente, Mearsheimer, poderia falar do Kissinger, mas, enfim, essa expansão da OTAN, a OTAN, na verdade, perdeu o sentido, né? Tinha perdido o sentido, porque ela foi criada para enfrentar o expansionismo
com ou sem aspas, mas ele era real até certo ponto, da União Soviética e do comunismo. Acabou o Para, comunismo, acabou a União Soviética e continuou, tá? para quem eventualmente esteja nos acompanhando, seja no canal, seja na TV, e que não esteja tão atento, o Pacto de Varsóvia nasce em 45, pouco antes, a OTAN, que organizava os países do Atlântico Norte. É essa, quando a gente está falando da OTAN. E depois do Pacto de Varsóvia, como o senhor está dizendo, os países que eram da chamada bloco soviético começam a entrar na OTAN também e se aproximar da Rússia. Esse é o motivo maior da tensão. A gente falou do Kissinger, tem um livro extraordinário como depoimento, né, para quem quer entender o que é o poder, o que é a guerra, né, que é o livro Kissinger sobre a China. É óbvio que é muito cedo para ter um livro, mas como o senhor é do ramo e lê coisas especializadas e especialistas, né, do encontro Putin-Xi Jinping, já vazou algum sinal mais do que foi aquilo, até onde se pretende ir, não? Ou alguma, é só inferências mesmo? Não, eu acho que é visível que a China está procurando dar apoio à Rússia, cautelosamente. Ela poderia também ter votado contra a resolução do Conselho de Segurança e, com isso, ela talvez expressasse de uma maneira mais evidente uma solidariedade à Rússia, não deixando o veto russo meio solitário. Do ponto de vista da visibilidade externa, isso teria sido talvez os russos até esperassem isso. Mas, do ponto de vista prático, em termos financeiros, monetários, investimentos, eu não tenho dúvida que a China não vai abandonar a Rússia. E vai e isso e essa ainda que ela seja cautelosa nas palavras, que ela evite ações que possam, digamos, puxar para ela alguma reação contrária, mas ela vai apoiar, sim, sem dúvida alguma. Até por isso, eu tenho. Numa guerra, você tem que pensar, está muito bem condenar. Eu, pessoalmente, também condeno. Eu não acho que tenha sido correto, e nem não correto do ponto de vista da Carta da ONU, que é o que nos interessa, do direito positivo, vamos dizer assim, também do ponto de vista ético humano, não foi correto começar a guerra. Agora, obviamente que para você chegar a uma solução, você tem que entender as raízes mais profundas. E eu acho que a China é um dos poucos países que tem essa capacidade no momento, talvez junto com alguns europeus, né? Se alguns países dos antigos, dos BRICS, tivessem uma melhor posição, poderiam até ajudar também. Para entender até um dos motivos, uma das motivações da guerra, não sei se maior ou menor, eu estou até coisas anotações que eu fiz aqui. Taiwan é líder mundial na produção de chips. A China depende de microchips. Os Estados Unidos estão investindo agora 100 bilhões de dólares em 8 fábricas para produzir esses chips e produtos eletrônicos, tal. Até que ponto esse comércio, que é o comércio da era futura e presente, que é a era digital, é decisivo? Porque a Rússia parece que também tem o domínio de 50% dessa produção. Então, essa parceria parece que passa também em relação ao comércio, pensando já no futuro, né? Não, eu acho que sim, eu acho que passa, e passa não só pela parte do comércio digital. Eu sei que a Rússia é grande utilizadora também das redes sociais, até pelo que eu leio na imprensa. Agora, não sei até que ponto eles têm essa capacidade tecnológica da produção de chips. Eu tenho sempre ouvido falar mais dos Produção, países. produção não é o chip, é o material com que é feito o Ah, chip. sim, pois é, inclusive detentora de materiais estratégicos, de Titânio, polônio, minerais. Ah, gases, certamente. neon, Isso metais e sim. gases. Isso certamente. Bom, gente, nós não estamos, quando você está falando de China e Rússia, nós não estamos falando, que já seria muito, né, digamos assim, anos atrás, ou décadas atrás, de França e Alemanha, ou de Reino Unido e França, para falar das coisas antigas lá da Entente Cordial. Não, nós estamos falando do país que vai ser, nessa década, já é sobre alguns aspectos, mas vai ser nessa década a maior economia do mundo, que tem a maior população do mundo, que tem armamento nuclear, com outro que é o país que tem o maior território do mundo e que, ao mesmo tempo, tem o maior arsenal nuclear. Então, nós estamos falando de uma aliança, de uma parceria
que é quase metade do mundo, não chega a ser metade, mas é um número extraordinário, tanto em termos de pessoas, quanto em termos econômicos, quanto em termos também militares. Então, eu, sinceramente, às vezes eu tenho até uma dificuldade de compreender, tendo em vista que nos últimos anos as atenções dos Estados Unidos se voltavam mais para a rivalidade com a China. Também não estou justificando, nem estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo, chegaram a escrever livros, tem livros escrito, por exemplo, do Graham Allison, que é um grande analista que estudou a crise de Cuba. Ele tem um livro que ele chama assim, mais ou menos assim, Destinados à Guerra, e ele evoca o que eles chamam hoje, os teóricos de ciência política internacional, de a armadilha de Tucídides, evocando a guerra do Peloponeso, quando Esparta não pôde aceitar o crescimento de Atenas. Mas, enfim, então essa era a rivalidade com a China. E, de repente, quer dizer, não é de repente, que isso vem acontecendo há muito tempo, mas, de repente, se agrava de uma maneira enorme as atitudes quase provocativas em relação à Rússia. Eu não quero entrar muito no mérito disso, que eu posso também entrar, mas eu estou descrevendo fatos. Né? É difícil até de entender. Né? Eu acho que falta um estrategista sem nenhuma simpatia pelo Kissinger, que apoiou. Ele apoiou o golpe do Pinochet, não tem nenhuma simpatia, mas ele viu o mundo com um certo realismo. Né? E o que eu vejo, o que se percebe hoje é que é uma falta total de visão de realismo, e isso é muito grave para as relações internacionais. A conversa está muito boa, vamos fazer uma rápida parada e já voltamos. Hoje conversamos com Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil. Estamos numa guerra que é diferente das demais, porque é em meio a essa coisa brutal de 3 ou 4 big techs serem donas da verdade no mundo, e tudo pode ser verdade e tudo pode ser mentira, né? Como é que o senhor diz que não vou tomar partido tal, mas essa questão do mocinho e do bandido, do bem e do mal, para ficar muito claro para quem nos assiste, não é exatamente assim que está sendo vendida. Essa guerra tem múltiplas razões de todos os lados, não é isso? E qual é a questão central? Rússia, Ucrânia, OTAN, Europa. A China é periférica do ponto de vista inicial, mas agora é um grande jogador também. Mas qual é a questão central? O que está em disputa ali? Bom, volto a dizer, isso não justifica o uso da força pela Rússia. Eu sempre tenho que dizer isso, senão pode dar a impressão que Isso. Porque, digamos assim, para mim, eu como fui embaixador na ONU, a Carta da ONU, ela foi violada inúmeras vezes pelos Estados Unidos, mas isso não justifica que seja violada por outros também. Países como o Brasil, que procuram seguir a Carta da ONU, ou que procuravam seguir, não podem concordar com isso. Agora, dito isso, digamos, o que de imediato não, porque é uma coisa que foi ocorrendo, como eu estava lhe dizendo. A OTAN, que foi criada, como você já explicou, na época da Guerra Fria, ela tinha um inimigo, que era a União Soviética. A União Soviética desapareceu, o comunismo desapareceu. E a OTAN, para sobreviver, começou a inventar inimigos. Uma hora era o próprio Iraque, Afeganistão, coisas que já não tinham nada a ver com o Atlântico Norte, mas que foram invocar, em que, digamos, a solidariedade, pelo menos, do país da OTAN foi invocada pelos Estados Unidos. E, no caso principal, era a Rússia. Então, a Rússia era ali, tinha que ser. A questão seguinte é que, digamos assim, o que eu diria? Há uma coisa mais profunda, viu, Bob, que eu procuro assim, entender lendo mais as coisas. O Ocidente nunca penetrou para valer na Rússia. Isso é algo que eles não. Que o Ocidente e os Estados Unidos, que é o herdeiro em termos de poder dessa cultura ocidental, não aceita e não compreende. É diferente da China. A China é um outro povo. Eles já sabem que aquilo é outra coisa, eles têm que lidar com isso. É outra coisa. A Rússia, para eles, é um povo semi-europeu, para eles, não estou dizendo para mim, semi-bárbaro, com um enorme espaço vazio, com um enorme território que pode ser utilizado de formas diversas, que tem recursos minerais, como você já apontou aí, inesgotáveis, além do petróleo e do gás, que já é conhecido. Enfim, então eu acho que ali fica. Isso não é uma coisa nova. Claro que cada momento da sua forma. Mas como vários historiadores apontaram,
o José Luiz Fiore, em 52, o Arnold Toynbee, numa aula que ele deu pela BBC, ele já invocava, aquilo era aula da Guerra Fria, ele não tinha nenhuma simpatia pela Rússia, pela União Soviética, por nada. Mas ele disse assim: olhem lá, a Rússia tem suas razões para temer pela sua segurança. Porque, historicamente, foram várias invasões. Só para falar das mais recentes, Napoleão, as duas invasões alemãs, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, mas também na Primeira. Lá atrás, na Idade Média, os Templários. Enfim, então a Rússia tem... E sempre o caminho é a Ucrânia. A Ucrânia que eles chamavam de Pequena Rússia. Você pega livros russos, de escritores do século XIX, não estou falando de império, chamado Império Soviético, eles chamavam de Pequena Rússia porque aquilo era muito junto. Claro que havia populações ucranianas que não são, digamos, são eslavas, mas não são tão próximas dos russos assim, mas uma grande parte era. Então, qualquer livro desse que você pega do século XIX, qualquer romance, você não vê uma distinção, você não vê um problema ucraniano grave. Aliás, na realidade, o único momento que a Ucrânia teve assim, uma autonomia maior foi no final da Primeira Guerra Mundial, até ser uma das repúblicas soviéticas, porque eles fizeram também umas repúblicas populares, mais de uma. Pegou a Polônia, que era um país aliado a nós, a OTAN, né? Chegou na Hungria, que também era aliado a nós no passado. A gente está aceitando. Chegou nos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, que eram parte do Império Czarista e eram parte da União Soviética, só ficaram independentes mesmo no período entre guerras. Tudo bem, porque eles não eram propriamente, digamos, nós, não eram parte de nós. Não, a Ucrânia eles têm um sentimento também diferente. Esse lado emocional. E aí, talvez, eu até quero só completar rapidamente, é que eu acho que o Putin tenha se deixado levar pela emoção. E o bom jogador de xadrez não pode se deixar levar pela emoção. Ele não pode dizer, eu gosto muito desse bispo, ou gosto muito, não vou sacrificá-lo, não importa como. Não, se tiver que sacrificar, sacrifica. Então, o jogador de xadrez tem que ser mais calculista. É uma proximidade muito grande. Bom, tem as populações russas que vivem ali, na Crimeia. A Crimeia, se você vai para a história, a Guerra da Crimeia não era uma guerra entre a Ucrânia e o Império Otomano, era uma guerra da Rússia com o Império Otomano. Não é? Então, enfim. É história. É história. É história. Isso não justifica, porque deixa eu dizer uma coisa que eu acho importante. Dois princípios basilares, há outros, mas das Nações Unidas. Bom, primeiro digamos, o renúncio ao uso da força, a não ser nos casos específicos que a própria ONU, a Carta estabelece. Então, já transgrediu aí. E um outro, e isso é importante, porque leva a China a ser cautelosa, inclusive nas declarações, é o princípio da integridade territorial dos Estados. Então, olha, ficou para trás, não sei, entendeu? Mas você não pode unilateralmente decidir uma mudança pela força. Só para ir, já que estamos falando de história, aquela aproximação inicialmente citada, Nixon, Mao Tse-tung, é porque o Mao Tse-tung tinha 1 milhão de tropas soviéticas na fronteira norte e temia, e por isso se dá aquela aproximação lenta via embaixada do Afeganistão, aquela história maravilhosa contada no livro do Kissinger. E agora, voltando meio século depois, analistas muito importantes têm dito que, olha, o que está acontecendo, em resumo, é que estão jogando a Rússia nos braços da China. O senhor concorda com essa leitura? Eu concordo. Quer dizer, então, enfim, eu acho que há outros fatores, não é uma coisa assim tão simples, digamos, isso era uma coisa que já se vinha formando, mas agora, para a Rússia, cria uma dependência. Quando você falar como é que ela vai resistir à proibição de usar o SWIFT, ela tem que se valer dos bancos chineses, ela tem que se valer do comércio yuan, das reservas, como ela vai... não substitui inteiramente, mas é onde ela pode se amparar, né, para poder. Se ela não vai vender o gás para o Ocidente, se o Nord Stream 2, né, o gasoduto lá que vai para a Alemanha, é barrado, não estou falando agora, nesse momento da guerra, mas, digamos, a médio prazo, vamos vender para a China. Né? Então, eu acho que eu não tenho a menor dúvida do que quer que ocorra na guerra, ainda não sei como será isso, como terminará, a Rússia e a China estarão mais próximas
do que estavam mesmo depois da assinatura daquela declaração. Brasil. Vamos falar um pouco agora do Brasil e da nossa região, né? Depois de mais de uma década de trajetória diferente entre os países da América do Sul, num período marcado por instabilidade, estagnação, quando não regressão, como o senhor vê um eventual futuro, se é que há ou não há, do Mercosul? Como, em meio a essa reconfiguração do mundo tão acelerada, que certamente terá consequências maiores ainda no decorrer da guerra, né? Existe ainda? Como é que seria pensado isso? Que dimensão isso teria? Bob, eu acho isso indispensável. Não é só o Mercosul, né? Eu acho que o Mercosul, claro que ele, digamos assim, ele é o que mais avançou, porque ele é, inclusive, uma união aduaneira. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas, por exemplo, uma união aduaneira é o que possibilita o que foi a União Europeia, o mercado comum. É diferente de uma área de livre comércio, por exemplo, que você pode fazer uma área de livre comércio com a Coreia, é outra, e ele está lá. Então, o Mercosul é um pouco, digamos, o coração principal de uma possível integração, de uma desejada integração sul-americana e latino-americana, até certo ponto latino-americana e caribenha. É mais complicado quando você fala do conjunto da América Latina por causa da proximidade dos Estados Unidos. Mas eu acho que para o Brasil e para os países sul-americanos é absolutamente essencial a integração, porque o mundo de hoje não é um mundo mais de nações isoladas. Mesmo nações que eu, pelo menos nos meus livros de história, vi algumas grandes nações do mundo, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos. Não, hoje é um mundo de grandes blocos. Estados Unidos é um bloco, sozinho, são um bloco, sozinho. A China é um bloco sozinha. A União Europeia, apesar da defecção britânica, é um grande bloco ainda e tem muita influência, eles coordenam, não é talvez tão avançado na parte política e militar, mas na parte econômica é muito, muito, muito forte e muitos outros temas também. Então, até a União Africana, até a África está se unindo mais também. Eu digo até a África porque é um grupo de países menos desenvolvidos. A Então, OUA, né? A OUA. agora chama só UA, União Africana. Começou Tá. como OUA, agora é UA. E estão discutindo até um acordo de livre comércio entre todos os países, etc. Enfim, eu não sei exatamente como poderá evoluir, mas eu acho que a América do Sul e a América Latina tem que ter uma voz que conte. O mundo vai ter que ser reconfigurado. Ele já se está reconfigurando na prática, mas em algum momento os líderes vão ter que sentar e vão dizer: olha, nós temos que redesenhar. E não é só por causa da guerra, não. É por causa da mudança, digamos, no equilíbrio geopolítico, é por causa de desafios globais, como a questão do clima, mudança, o aquecimento do planeta, é em função de questões que também são globais, como a pandemia, né? E outras questões, como a desigualdade no mundo. Né? Então, tudo isso, eu estou aqui fazendo parece Mas é uma, isso. sem trocadilho, uma salada russa de muita coisa, mas Mas são é, muitas mas é, coisas. mas é a ideia. São muitas coisas que mudaram nos últimos 75 anos. E a arquitetura que a gente tem hoje é a arquitetura que saiu da Segunda Guerra Mundial. Não é possível. Não é possível. Então, é como pensar que o mundo de 1950 pudesse ser desenhado com a realidade europeia antes da Guerra Franco-Prussiana. É uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. E, no entanto, é assim. Então, eu acho que há uma necessidade muito grande de redesenhar a ordem mundial. E para redesenhar a ordem mundial, eu diria que, volto a falar, quer dizer, certos países têm um grande peso. O Brasil tem peso, indiscutivelmente, mas terá um peso maior se estivermos juntos com a América do Sul. Além de que a integração aqui na região traz prosperidade. Eu estava lendo uma estatística outro dia, eu até não tinha perdido, que apesar da queda no comércio, queda relativa ou absoluta em alguns tempos, nos últimos anos, a América do Sul ainda é um mercado maior que os Estados Unidos para o Brasil. A América do Sul. Né? Então, veja, não é uma coisa desimportante. Então, eu acho que isso nós temos que fortalecer, eu acho que, digamos, é uma prioridade não só para a paz na região. Eu falei muito de economia, mas poderia falar da paz também, de como a Unasul, como ela foi útil para evitar um conflito entre Venezuela e Colômbia, entre Colômbia e Equador, evitar ou diminuir, minimizar, conter, até no caso de uma perigosa situação que quase leva à guerra civil na Bolívia, o Unasul também agiu. Então, e é muito importante, é absolutamente fundamental.
tem que ter presente isso. O comércio é importante, o desenvolvimento é importante. Agora, o comércio é um instrumento. O objetivo mesmo, os objetivos, digamos assim, são desenvolvimento e paz. Falando ainda em blocos, o BRICS surgiu em outro contexto histórico. No quadro atual, qual seria a função do BRICS e como é que isso se encaixa com essa aproximação ainda maior de Rússia com China? Deixa eu dizer duas coisas que eu acho que para as pessoas que estão ouvindo é importante que saibam. O termo BRICS, o acrônimo BRICS, foi inventado por um economista britânico, Jim O'Neill, que na época estava no Goldman Sachs, depois ele virou até ministro. Agora, como o BRICS foi feito, aí eu cito duas, três coisinhas para vocês terem ideia. Primeiro, se você for ler o discurso de posse do presidente Lula, ele não usa o termo BRICS, mas quando ele fala ele fala de várias coisas, integração na América Latina, etc. e tal, mas a África, mas assim, daremos especial atenção às relações com os grandes países em desenvolvimento. E lista nominalmente. O Brasil, obviamente, é um deles, que ele está falando, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, ele, na realidade, já estava pensando ali. Mas não fizemos logo os BRICS. Antes disso, nós trabalhamos num outro fórum, que também é importante, embora sem o mesmo peso, que era o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Porque eram 3 democracias, pluriétnicas, pluriculturais, uma em cada continente do mundo em desenvolvimento. E a China e a Rússia viviam falando por que a gente não pode entrar no IBAS e tal? Claro que a gente não podia dizer para elas, porque vocês não são totalmente democráticos, nem nunca dissemos, mas a gente queria preservar, naquela época, preservar um pouco a imagem muito boa que tinha o IBAS, na Europa, em outros lugares. Mas aí um dia, o Lavrov, à margem de uma reunião, eu acho que já existia um fórum chamado RIC, que era Rússia, Índia e China. Lavrov, o chanceler russo, agora que tira até o talo e o pescoço na guerra. E que foi meu colega também como embaixador na ONU. Eu tinha muito boa relação com ele, como tinha com o francês, como tinha com vários outros, com o americano, mas enfim. Então, ele propõe por que nós não transformamos. Ele diz que há um fórum, mas que não se reunia em nível de chefe de Estado naquela época, que era Rússia, Índia e China, e por que não fazemos o BRICS funcionar? Ele não pensava na África do Sul, ele falava BRIC. Eu dizia BRICS, não, enfim, isso eu estou resumindo muito. Mas foi essa conversa que gera, primeiro, uma coordenação que nós fazíamos muito vaga assim, na ONU, para resumir muito, até que em 2009 houve a primeira cúpula em Ekaterimburgo e a segunda cúpula foi no Brasil. Então, o fórum é um fórum de discussão e objetivos principais, na época, eram econômicos, mas você sabe que, uma vez criando os fóruns, você tem possibilidade de agir em outras áreas. E para chegar à situação atual, eu acho que os países dos BRICS, claro que a Rússia é parte direta no conflito, ela teria que ser posta à parte, mas até para funcionar uma eventual mediação chinesa, a mediação chinesa sozinha não vai funcionar, ela vai precisar de ter países como a Alemanha, países como a França, países europeus, alguns, a Itália, não sei, e talvez os outros membros dos BRICS pudessem também ajudar para dar maior legitimidade às discussões. Claro que eu não quero ter nenhuma pretensão de que isso fosse resolver o problema, mas pode ajudar, digamos assim, porque às vezes para você conseguir que uma solução se legitime no linguajar diplomático, que ela se multilateralize, ela tem que passar por fases. Então, primeiro você tem lá a China atuando junto com os europeus, aí logo já pode entrar a Índia, a África do Sul, o Brasil, se estivesse em outra situação de governo, também poderia ter uma certa influência, para depois você levar isso para a ONU e ter, digamos, uma situação aceita multilateralmente. Então, eu acho que teria importância muito grande. Um intervalo rapidinho e já voltamos. Estamos conversando com Celso Amorim, ex-chanceler, pioneiro na criação do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Bem, o Brasil vive um processo acelerado de desindustrialização por conta de defasagem cambial, entre outros fatores, né? Numa eventual vitória eleitoral do ex-presidente Lula, como conciliar o fato que o Brasil se tornou exportador de commodities com um mundo que já está a léguas à frente já na era digital, né? Como redefinir isso? Como o Brasil superar esse gap? Porque o Brasil agora
esse pacote terrível chamado de pacote de destruição, que abre a Amazônia para tudo, garimpagem, turismo, agricultura, quer dizer, isso é um aprofundamento ainda maior nessa coisa de vamos viver do que a gente tem para arrancar aqui e passar adiante. Quer dizer, Extrativismo, né? Não é só. isso é pré tudo, né? Vamos É, matar os índios, ocupar a floresta, vender tudo e tal. Quer dizer, como o Brasil vai conseguir dar esse salto com esse retrocesso tão brutal dos últimos anos, né? Quando já está todo Bob, mundo na dianteira da era digital. Bob, não é fácil. Aliás, você falou uma coisa muito interessante, porque tem um artigo dessa semana, ou da semana que acabou, na revista Economist, que assinala que a desindustrialização no Brasil foi a mais rápida, que há um processo geral. Só que o que acontece em outros países, sai do serviço, muitos trabalhadores saem da indústria e vão para serviços altamente remunerados. Não é o que aconteceu conosco. E, de qualquer maneira, a desindustrialização foi muito grande. E como fazer isso? Eu não sou economista. Eu tenho grande admiração pelo professor Bresser Pereira, que talvez tenha uma resposta, porque esse fenômeno que você está falando, inclusive, digamos assim, do, entre aspas, dinheiro relativamente fácil que entre por meio do agronegócio, do extrativismo, entre outros males que pode causar, tem a chamada doença holandesa, porque fica mais barato você comprar lá fora com câmbio supervalorizado do que produzir no país. Tá aí a gasolina, né? Que não nos deixa mentir. Então, e você, quando conversa com, às vezes, pessoas da área econômica, eles ficam contentes, porque isso ajuda a combater a inflação no plano imediato. Mas no longo prazo acontece isso que aconteceu no Brasil. Então, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho certeza que o presidente Lula vai se cercar das pessoas certas para trabalhar no sentido de que o Brasil se reindustrialize, de que o Brasil tenha mais valor agregado na sua produção, e isso exige medidas de política industrial e de política tecnológica. Nós vivemos anos e anos de neoliberalismo, eu não estou falando nem do. O Estado tem que investir, tem que saber recolher a poupança e direcionar. Pode até um operador ser uma empresa privada, não estou dizendo, mas você tem que ter algum tipo de orientação do setor público. Durante os governos do PT, a posição do Brasil em relação a países como, por exemplo, Cuba e Venezuela, deu munição para os conservadores, ou, falando em bom português, meros oportunistas que nem sequer estavam preocupados com Cuba, com Venezuela. Aliás, como é que eles vão explicar agora Biden se aproximando do Maduro e comprando petróleo da Venezuela? Vai ser divertido de acompanhar, né? Mas essas críticas foram importantes, fragilizaram, foram importantes, inclusive, em 2018, na campanha. Agora, e aí é um outro tema, a cobertura midiática da guerra, escolhendo o mal, o bem, parece que é um ensaio para a campanha eleitoral. Você está escolhendo em quem você vai colar, quem aqui dentro do Brasil, né? Como encarar essa questão na atualidade, como enfrentar isso? São poucos meses e isso vai ter um peso brutal, me parece, do ponto de vista interno. Quer dizer, como dizer quem somos, não esconder quem somos, mas também não entregar o discurso para o adversário. Eu acho, a própria realidade vai se encarregar de mostrar muita coisa, como você, aliás, já apontou com a questão da reaproximação com a Venezuela, que deixou até a porta-voz americana meio embaraçada. Então, você não reconhece mais o Guaidó? Não, reconhecemos, mudou de assunto, porque Mas o petróleo é outra é o conversa. petróleo quem manda, quem vende é o Maduro. Então, essas coisas todas, a própria dependência do agronegócio em relação à China, isso tudo vai ter um efeito também que, meu ver, agora há, digamos, uma ligação assim muito profunda dos grandes meios de comunicação com o capital financeiro global que está centralizado nos Estados Unidos. Então, isso é um fato real. Eu acho que a gente tem que ter uma posição coerente. O Brasil jamais poderá ter uma posição de alinhamento automático com quem quer que seja, nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com a Rússia, nem com ninguém. Nós temos que pensar no nosso interesse, como dizia já Santiago Dantas, e como foi praticado. Então, eu acho que, como você disse, são argumentos oportunistas, com pouco compromisso com a verdade. Então, fica difícil você ficar obcecado em rebatê-los o tempo todo, porque cada hora é uma coisa, entende? Então, você não pode. A ADEC informa, sai
Sai Maduro, entra Putin. Então você não sabe, então tem que correr com realismo, com serenidade, e pensando, digamos assim, até na nossa melhor tradição diplomática, que mesmo no passado não tinha essa. Houve episódios, mas até no governo militar o Brasil agiu com independência durante o governo Geisel em relação a temas como Angola, a OLP, etc. Então eu acho, Geisel visitou a China. enfim, então eu acho que nós temos que pensar com realismo, com pragmatismo, vendo o interesse do Brasil, vendo o interesse da cooperação com outros países em desenvolvimento, obviamente na América do Sul e na América Latina com grande prioridade, mas também a África. Nós temos uma relação. Você que não precisa ser da Bahia, mas você que é da Bahia sabe mais ainda. Nós temos uma relação muito forte. Você sabe, Bob, uma das coisas que mais me impressionaram foi uma vez, logo depois do golpe contra a Dilma, houve muitas críticas à política externa, e uma delas era que nós tínhamos muitas embaixadas na África. Para fazer justiça, os ministros do Temer não mudaram, não fecharam nenhuma, mas o Bolsonaro fechou. Esse ato falho foi interessante. É interessante. O Bolsonaro fechou. E aí eu li num grande jornal, assim, como se fosse expressando uma perplexidade, o Brasil tem mais embaixadas na África do que a Alemanha. Gente, a Alemanha tem 52, 53% da população de origem africana? Não me consta. Então, as pessoas não enxergam o país no espelho, sabe? Então, esse é um problema muito grave que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que, se você me permitir, por exemplo, Claro. não falar só de política externa, essa eleição do Boric também tem um significado grande de uma modificação e uma evolução da própria esquerda, com mais ênfase em pautas como o feminismo. Lá eles não têm o problema racial do tipo do nosso, mas tem com indígenas, numa proporção menor, mas mesmo assim, levando tudo isso muito em conta. E nós vamos ter que fazer, é uma vergonha. Gente, quando eu comecei um sistema no Itamaraty que ajudou, não era exatamente um sistema de cota, embora a primeira cota tenha sido estabelecida ainda no nosso grupo. Mas, enfim, eu não quero me alongar. Isso é importante dizer. Quando nós fizemos isso, não era porque eu ficava com pena dos negros, dos africanos. É claro, é uma questão de justiça também, mas é importante para nós. Quer dizer, o nosso serviço. Eu teve um tempo que eu era embaixador na ONU e tinha reunião de mulher e tinha que mandar um homem, porque não tinha nenhuma mulher. Entende? Então, isso mudou. Nós tivemos no governo Lula a primeira embaixadora na ONU, a primeira embaixadora em Genebra, a primeira embaixadora na Unesco, a primeira embaixadora em Paris. Então, isso é uma coisa para mudar um pouco. Agora, não foi regulamentado, então regrediu. Então, eu acho que nós temos que atuar também nesses terrenos. Eu acho que a questão racial no Brasil é uma questão absolutamente central, a questão de gênero é uma questão muito importante. E eu acho que, digamos, alguma coisa desse sopro de juventude que vem lá do Chile, eu espero que chegue aqui entre nós também. Além, naturalmente, de tudo que o Lula representou e continuará a representar em termos de justiça social e soberania. Se eu estava falando em África, eu me lembro de uma passagem por Angola, a caminho da Somália na guerra. Os dois maiores mercados populares de Luanda tinham o nome de novelas brasileiras. Exatamente. E, no entanto, você não conseguia fazer com que o Banco do Brasil, que é do Estado, abrisse uma agência em Angola. Então, os angolanos tinham que trocar o dinheiro por escudos portugueses, depois por euros. No início dessa conversa era escudos, depois euros, para depois trocar, para mandar dinheiro para o Brasil. Os brasileiros que viviam em Angola, que eram muitos também, né? Pequenos empresários, etc. Então, eu acho que tem muita coisa que nós temos que, inclusive, ser mais proativos do que fomos. O Brasil talvez seja o único país do mundo de peso grande que não tem uma companhia aérea que seja identificada com o país. Você não tem, a Turquia tem. A Turquia tem voo, por exemplo, entre Istambul e Acre. O Brasil tem muito mais relações com Gana do que a Turquia, mas não tem um voo entre. Então, tem muita coisa que ainda tem por fazer, não é só recuperar o que a gente já fez, não. O senhor citou Dilma há pouco, né? O senhor foi ministro da Defesa no primeiro governo da Dilma, e a gente entra num tema que acho que é fundamental. No atual governo, os militares têm o vice, que é reformado, o próprio Bolsonaro, um capitão que saiu depois de histórias
terríveis dentro da força, ameaçando soltar bomba na adutora do Rio Gandu, etc., etc. Você tem os militares comandando todas as estatais importantes, você tem mais de 6 mil funcionários militares, que são militares. Você tem uma evidente presença. Isso é um poder quase tutelar, ou verdadeiramente tutelar. Isso parece ser um projeto militar que levou a isso. Como e aí eu queria saber se a Comissão da Verdade, aquela época, foi importante para esse reagrupamento militar, de novo em direção ao poder, e quais seriam os antídotos para essas interferências recorrentes na história do Brasil, de golpes, tutela, ameaças, etc., etc. Agora, praticamente uma casta, se a gente for olhar realisticamente, tem autonomia, tem previdência própria, tem aposentadoria própria, quer dizer, como normalizar e equalizar, enfim, isso no século XXI? Não é uma coisa fácil, Bob. Eu acho que a Comissão da Verdade é algo que tinha que ser feito, foi feito. Se você for ver na época, o relatório final foi considerado insuficiente por uns, exagerado por outros, o que me leva a crer que ele tenha sido relativamente equilibrado. O coordenador final da Comissão da Verdade era o Pedro Dallário, uma pessoa de grande categoria, e ele, se você for ver, elogia, inclusive, a colaboração que teve, não só do ministro da Defesa, mas também dos comandantes. Então, eu acho, para mim, isso claro que os militares, permanentemente, eles ficam achando que eles podem fazer mais pelo Brasil, porque eles, como estão acostumados a administrar os quartéis, eu não sei, eles acham que aquilo isso é uma coisa que tem em muitos deles, não todos. Agora, o que houve, eu acho, em grande parte, foi um oportunismo. Né? Quem elegeu o Bolsonaro, claro que houve elementos, se você quiser, golpistas no processo todo, como, por exemplo, o famoso tweet do general Vilas Boas, enfim, possivelmente outras ações também, mas o Bolsonaro foi eleito com muita fake news, com muita coisa, mas não se pode dizer que foi um golpe militar. E aí o que eu acho que houve da parte dos militares foi um grande oportunismo. E o Bolsonaro, que pode ter várias... Eu não vou qualificar o Bolsonaro porque não interessa, mas, digamos assim, ele tem muito... Faltaria, inclusive, tempo, né? Pois é. Ele tem faro político e ele paralisou os militares. Os militares que tinham posições mais moderadas, que eu conheci, já que estavam passando para a reserva, que ele sabia que não podia levar para trabalhar com ele diretamente, ele botou em grandes empresas, botou em comissões para ganharem muito bem. Então, eles ficaram acomodados nessa... Muitos estão na Fiesp. Exatamente. Então, houve isso. E aqueles que eram mais maleáveis, ele levou, e aqueles que eram mais, e digamos, aqueles que estavam participando mais, digamos assim, ostensivamente, tanto que ele agora vai botar para vice-presidente o Braga Neto. O Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro, né? O Braga Neto é a pessoa que necessariamente sabe tudo sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, a começar pela morte da Marielle. É isso. Quem são as milícias e quais suas ligações? O Mourão já não serve, porque o Mourão, apesar de ser um sujeito muito conservador, eu sei que ele é, mas ele não é totalmente manobrável. Então, ele precisa de um que seja totalmente fiel. Mas eu acho que ele vai perder a eleição. Eu acho, viu, que a gente tem que fazer. Isso é um processo de muitos anos. Você não vai chegar um dia e dizer, vamos mudar tudo aqui, fazer tudo diferente. Não, isso não é assim. Aquilo é uma evolução. Eu acho que a evolução vinha num bom sentido. Quem trouxe os militares de volta ao poder foi a elite econômica brasileira. Porque Aliás, sempre, né? Como sempre. Então, eles se aproveitaram e se aboletaram. Mas eu acho que isso pode ser corrigido. Eu acho que os militares, o Brasil, o país com os recursos naturais que tem, com a extensão que tem, com a população que tem, precisa de boas forças armadas. Mas boas forças armadas para defender o país frente a ameaças externas e não para se meter na política. Falando nisso, eu sei que você vê com desconfiança um delírio futurista, mas que é uma preocupação. O Brasil tem territórios ocupados por facções ou narcotráfico. Ocupados, tipo, não entra na minha que eu não entro na sua. 57% da cidade do Rio de Janeiro, pelo que leio, tem a presença ou controle de milícias e facções, etc., segundo os estudos.
Isso se repete país afora. Militares, por exemplo, na Escola Superior de Guerra, não deveriam ou não estão estudando o médio e longo prazo, numa situação de mudança mundial, de reconfiguração do mundo. A ligação entre um grupo desse e qualquer movimento externo não é algo tão difícil e a gente já vê acontecer no mundo todo. Essa fragilização do Brasil, tão absolutamente absurda, esse pacote de avanço, vamos avançar, avançar, isso não vai criar um ambiente perigoso para o qual os militares deveriam estar atentos? Bob, aí nós estamos entrando num terreno de muitas contradições. Uhum. Esse raciocínio que você está fazendo é válido, e eu acho que sim, mereceria visão. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado de não colocar os militares cuidando de segurança pública diretamente, porque senão você Não, está. não. É, Eu estou é. dizendo no sentido de pensar os riscos que o Não, país, que a missão sim, deles, né? sim, sim, sim. Eu acho que sim, acho que poderia e deveria ser estudado, mas sempre preservando segurança pública como uma atividade A civil e que é dos estados, inclusive, no nosso caso, não é da União. Aliás, o problema é exatamente o contrário, é a contaminação quando se aproximam do É. policiamento, etc, etc. É, isso aí é uma coisa muito complexa, realmente. Inclusive, outros países, o próprio México, esse assunto não foi tratado nessa visita lá que o Lula fez ao México. Mas eu sei que no passado até generais ficaram também, porque a proximidade com o narcotráfico expõe também a chantagens, expõe a situações difíceis. Os próprios militares no Brasil reagiam muito a isso, mas concordo com você, há elementos que são mais complexos e que podem até afetar, digamos, a segurança do Estado como um todo. Ainda uma coisa da guerra que, na separação do Kosovo da Iugoslávia, tinha uma posição que é diferente da habitual. E a Rússia também. Antes, ambos diziam, não, há que preservar a independência do território. Não, tem que ter a separação. E agora eles estão em posições trocadas. Também é mais É, um exemplo de como os interesses movem. são dois princípios em si legítimos do direito internacional. Um é a autodeterminação dos povos e o outro é a integridade territorial dos estados. E você tem que, com pragmatismo, saber conciliá-los. Agora, é muito curioso, porque, como você disse muito bem, no caso do Kosovo, não é nem separação da Iugoslávia, é separação da Sérvia, porque É, a Sérvia era uma república dentro da antiga Iugoslávia. Sérvia e Kosovo, Montenegro, Sérvia e Sérvia Montenegro ainda estavam, né? ainda estava. Não, e o Kosovo sequer era uma república, ela era uma. Não estou discutindo o mérito, mas estou discutindo o fato. Era uma, Albanesa. era uma região dentro da Sérvia. E os kosovares se rebelaram, porque eles se consideravam albaneses, sei lá, enfim, não vem ao caso. E a OTAN bombardeou a Sérvia para ajudar os kosovares, portanto, dando prioridade ao princípio da autodeterminação em relação à integridade territorial. Recentemente, quando em 2014, com um plebiscito, pacífico, aliás, a Crimeia decide se reincorporar à Rússia, ou a Rússia anexar, conforme você quiser, aí o Ocidente passou a ver ao contrário. O princípio da integridade territorial sendo mais importante do que o princípio da autodeterminação. E a Rússia também trocou, só que no sentido oposto. Então, esses princípios são muitas vezes manipulados e a gente precisa vê-los com cuidado e saber que eles têm que ser conciliados. É como aquela história os poderes são independentes, mas harmônicos, né? Então você tem que, às vezes não é fácil fazer essa harmonia, mas os princípios também são válidos em si mesmos, mas tem que saber se conjugar. Uma última pergunta. E voltando à primeira questão que nós tratamos, aquela histórica aproximação Estados Unidos-China, o Mao Tse-tung, na conversa com o Kissinger, disse: não, não, essa questão de Taiwan deixa que isso a gente trata daqui a 100 anos. Já se passaram 50. E ambos estão rosnando ali pelo Mar da China, chamado Mar da China, Estados Unidos e China. Não há, no médio e longo prazo, outra encrenca que continua? Mas, às vezes, essa é a maneira de resolver. Por exemplo, eu não tenho certeza do que teria ocorrido, nem quero
Mas em determinado momento, antes da guerra, e aí eu acho justamente que o Putin talvez tenha cometido um erro, ter se deixado levar pela emoção, o chanceler, né, que é o primeiro-ministro da Alemanha, disse uma coisa interessante, que eu achei, olha, talvez aí, em relação à Ucrânia e à OTAN, ele disse assim, a entrada da Ucrânia na OTAN não está na agenda. Você nem diz que não pode, nem diz que vai acontecer, né? Mas não está na agenda. E você, em paralelo, trabalha com aqueles outros países que também não se sentem confortáveis com essa ingresso. Mas só para comentar mais especificamente Mao Tse-tung e Taiwan, eu vou lembrar uma frase do Xu Enlai, que é uma obra-prima. Uma vez perguntaram, e que dá a visão, como a China vê a história e vê a política, perguntaram a ele o que ele achava da Revolução Francesa. E ele disse, muito cedo para dizer. Caro embaixador, foi um prazer essa conversa nessa hora, nesse momento tão importante para o mundo, para o Brasil. E nessa reestreia no TVE, um grande abraço para você, amiga e amigo, que nos acompanham aqui na sua TVE. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço.